Se você quiser saber os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição e se quiser descobrir o que é a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, você precisa assistir esse vídeo até o final. E aproveita o seguinte, se ainda não é inscrito no canal, por favor, já aperta o botão de inscrever-se. É importantíssima a sua participação para continuar fazendo vídeos com esses conteúdos. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Para que eu possa falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, vou tratar especificamente do ponto da aposentadoria por tempo de contribuição, como acontecia antes da reforma previdenciária, e depois vou tratar especificamente da aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma previdenciária. A reforma previdenciária ela passou a ter validade, a gerar efeitos, a partir do dia 12/11 de 2019. As regras começaram a valer mudando o antes e o depois de como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição. E como funcionava a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma previdenciária, antes da data de 12/11 de 2019? Bem, naquele momento, os homens que tivessem 35 anos de contribuição feita e as mulheres que tivessem 30 anos de contribuição feita poderiam se aposentar. Não precisava ter uma idade mínima para aposentar, só a contribuição era exigido. Precisava ter um mínimo de carência de 180 contribuições, mas isso era facilmente adquirido pelas contribuições necessárias para a aposentadoria. Para quem atingiu 35 anos de contribuição no caso de homens e para quem atingiu 30 anos de contribuição no caso das mulheres, até 12/11 de 2019, poderá requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras que eu acabei de dizer aqui. E para quem não atingiu os 35 anos de contribuição, no caso dos homens, e os 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, até a data de 12/11 de 2019, ocorrerá a seguinte situação chamada regras de transição. São duas regras que existem que podem ser aceitas num primeiro momento ou, caso entenda que possa esperar pela segunda regra, que é um pouco mais vantajosa, pode ser também preferida conforme cada caso. É cada escolha e cada situação. Tem que ser analisado com cuidado. A primeira regra de transição é a regra de transição de 50% de pedágio. No caso, essa regra valerá para os segurados que antes da reforma tinham menos de 2 anos de contribuição para chegar ao necessário para pedir a aposentadoria. No caso, os homens precisavam ter pelo menos 33 anos de contribuição feitas antes da reforma trabalhista. E as mulheres, pelo menos 28 anos de contribuição feitas antes da reforma trabalhista. Nesse período, o que aconteceria? Você tendo no máximo 2 anos de contribuição faltando para requerer aposentadoria, como pedágio você deverá pagar 50% daquele valor que falta. Então, na pior das hipóteses, essa pessoa que estava próximo de 2 anos de contribuição em 12/11 de 2019, ela terá que contribuir mais 1 ano para poder fazer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa situação, se a pessoa resolver por cumprir o pedágio de 50%, ela terá, para o cálculo do salário do seu benefício, a aritmética simples, considerando 100% de todas as suas contribuições e também receberá como pagamento da aposentadoria o valor de 100% do salário do seu benefício. Porém, tem uma situação. Vai incidir o fator previdenciário, que muitas das vezes acaba reduzindo o valor da sua aposentadoria ao final de todos os cálculos. Por certas situações, pode reduzir em até 50% o valor. Normalmente, é muito difícil o fator previdenciário aumentar o valor da sua aposentadoria. É possível, pode acontecer, mas a normalidade é que ele reduza. Nesse caso, o pedágio de 50% tem que ser bem avaliado, porque toda contribuição será considerada em 100%. O seu benefício será pago em 100%, porém, terá a adição do fator previdenciário que pode prejudicar um pouco o valor das coisas. Situações do pedágio de 50% são para pessoas que têm uma contribuição próxima do salário mínimo. E muito provavelmente, mesmo com todo o cálculo de 100% das suas contribuições, não vai fugir muito do salário mínimo. Vai acabar se aposentando pelo salário mínimo. Então, essa pessoa que tem no máximo 2 anos faltando para a sua aposentadoria por tempo de contribuição, pode ser válido utilizar do pedágio de 50%
cumprir o período que falta e então fazer a sua aposentadoria, mesmo correndo o risco de ter a aposentadoria reduzida com fator previdenciário, já que não vai ultrapassar muito o limite de um salário mínimo para pagamento da sua aposentadoria. A outra regra de transição é o pedágio de 100%. Esse pedágio pode ser interessante para as pessoas que já tenham mais idade, que estão contribuindo junto ao INSS há mais tempo, ou pessoas que querem esperar passar o período do pedágio de 50% e cumprir o pedágio de 100%. No caso, o pedágio de 100% você precisará ter cumulativamente. Tem que ter as duas situações para depois poder requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. No caso, as situações são possuir 60 anos de idade, no caso do homem, e possuir 57 anos de idade, no caso da mulher. O homem precisa completar 35 anos de contribuição e a mulher precisa completar 30 anos de contribuição. Essas duas situações, idade e contribuição, elas precisam estar presentes no momento de requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição, pagando o pedágio da regra de transição de 100%. No caso do pedágio por tempo de contribuição em 100%, esse 100% incidirá sobre a idade que faltava para a aposentadoria na época da entrada em vigor da reforma previdenciária, ou seja, 12 de 11 de 2019. Aquele tempo de idade que faltava para você adquirir o mínimo necessário conforme o pedágio, conforme eu disse, 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, você terá que pagar ele em 100% após o momento da reforma previdenciária. E por que de repente pode ser vantajoso você avaliar, ao invés de cumprir o pedágio de 50%, caso falte menos de 2 anos de contribuição para requerer aposentadoria, contando de 12 de 11 de 2019, e resolver cumprir o pedágio de 100%, caso faltasse menos idade à época da reforma previdenciária. É que no caso desse pedágio, o fator previdenciário não irá incidir no valor do seu benefício, no valor da sua aposentadoria. Então, o que ficar calculado ali, usando 100% das suas contribuições e sendo pago 100% do valor do benefício no momento da concessão da aposentadoria, você vai ter certeza de que vai receber aquele exato valor. Não vai sofrer com o fator previdenciário uma redução surpresa. Existem pessoas que se aposentam e continuam trabalhando na sua função. Outras resolvem se aposentar e pedem para sair da empresa, pedem demissão ou conseguem ser dispensadas, não querem mais continuar trabalhando. Nesse caso, acontecendo a rescisão do seu contrato de trabalho no seu atual emprego, eu aconselho que você dê atenção depois aos vídeos e às playlists que vão aparecer aqui em cima. São vídeos das playlists que tenho, como por exemplo a playlist de como calcular os seus direitos, e a playlist de sobre os seus direitos no momento da rescisão do contrato de trabalho. Esses vídeos dessas duas playlists, eu vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo, para depois você poder acompanhar com calma. E agora vamos passar para a explicação das regras da aposentadoria por tempo de contribuição por pontos que foi implementada pela reforma previdenciária. Após a reforma previdenciária, foi estabelecido o seguinte, que os homens e as mulheres que pretendem se aposentar por tempo de contribuição precisarão atingir uma pontuação, uma nota, para que possa ter o requerimento da sua aposentadoria por tempo de contribuição aceito. No atual momento, em 2021, os homens precisam atingir a pontuação de 98 pontos. E as mulheres precisam atingir a pontuação de 88 pontos. Essa pontuação ela vai aumentando de ano em ano. Vai ter um limite máximo que vai ser atingido ao longo do tempo. No caso dos homens, atingirá no máximo 105 pontos. No caso das mulheres, atingirá no máximo 100 pontos. Nesse modelo de aposentadoria por tempo de contribuição implementado pela reforma previdenciária, existe um mínimo de contribuição também a ser perseguido. No caso dos homens, precisa ter pelo menos 20 anos de contribuição. E no caso das mulheres, precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição, para que possa, juntando com a sua idade, atingir a pontuação necessária para o requerimento da aposentadoria por tempo de contribuição. Vou entregar aqui alguns exemplos de como ficaria a situação de um homem que resolvesse agora, depois da reforma previdenciária, aposentar com as regras atuais. No caso, vamos supor que esse homem tenha 35 anos de contribuição. Completou agora, em 2021, 35 anos de contribuição. Para que ele possa atingir
os 98 pontos necessários para requerer a sua aposentadoria, ele vai precisar ter 63 anos de idade. Então, se você, homem, com 35 anos de contribuição e 63 anos de idade, pode requerer sua aposentadoria. Agora vamos à situação que esse homem tenha 40 anos de contribuição. Contribui desde cedo e chegou ao atual momento, em 2021, a 40 anos de contribuição. Com a regra atual de 98 anos para os homens, esse homem vai precisar ter mais 58 anos de idade. A idade ela pode mudar conforme a quantidade de contribuição existente. Pegue a pontuação necessária para que você possa requerer a aposentadoria por tempo de contribuição no respectivo ano, pegue o seu tempo de contribuição e some a sua idade. Se você atingir aquela pontuação, você poderá pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição. A mesma coisa compete às mulheres dentro dos exemplos que eu disse. Para você que assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado. Espero ter atendido as suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Essa ação é muito importante. Deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ter vídeos novos no canal toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Até uma próxima!